Se a gente faz uma pinça aqui, a gente pega a faixa que dói. E é sempre bom avaliar, vocês devem ter visto isso para a Thaís, né? A avaliação da face. A gente vê se ela está solta ou se ela está aderida. E dói quando ela está aderida. E tem essa manobrinha que a gente pode fazer de pinça rolê para poder soltar a face. Então, se vocês pinçarem e vocês sentirem, deslizar o dedo, sentir alguma nodulação nessa região, não é músculo, a gente está pegando só tecido bicutâneo, né? E dói um pouquinho. A gente pode ainda tracionar e tentar soltar a face, né? Uma palpação um pouquinho mais profunda, a gente vai pegar paravertebrais. Então, os paravertebrais, eles ficam 3 a 4 dedos laterais às espinhosas. E a gente vai ter a massa comum dos paravertebrais. A gente não vai dividir fibras porque é impossível, né? Então, a gente palpa a massa comum dos paravertebrais lateral às espinhosas. Então, a gente até consegue semelhante ao reto abdominal, né? Se a gente deslizar o dedo horizontalmente aqui, a gente consegue identificar os paravertebrais, até onde ele termina, certo? Nessa região mais lateral, ela tem cosquinha. A gente estaria palpando o ilho costal. O ilho costal, ele é mais oblíquo. Ele vem aqui do sacro, né, do ilho, e vem para as costelas. Os mais retinhos aqui, a gente tem longuíssimo, tem multífido, tem espinhal, semi-espinhal, né, todos eles. Então, palpa, eles são mais longitudinais, né, então eles são mais extensores. E o ilho costal, que é um pouquinho mais lateral, além de fazer extensão, ele inclina e roda para o mesmo lado, né? Ele puxa para o mesmo lado. Então, o ilho costal direito faz rotação à direita, certo? São os mais superficiais. E mais superficial ainda, a gente tem o grande dorsal que a gente viu na aula lá de ombro e cintura escapular, né? O grande dorsal, ele tem origem aqui na face atórico-lombar, vem para a região lateral, a gente pega ele mais aqui em cima, mas ele é o mais superficial, né? Embaixo tem o ilho costal e os paravertebrais aqui. Nessa região que eles ficam palpação direta dos paravertebrais, né? O que é mais importante aqui, além dos paravertebrais, que é bem comum vocês encontrarem contratura, então a palpação melhor é nesse sentido. É cosquinha ou é dor? É cosquinha. Tá. É no sentido transversal, que vocês vão sentir a tensão da musculatura. Vocês podem deslizar o dedo também no sentido longitudinal da fibra, mas é mais fácil de sentir transversalmente. Bem importante aqui é o quadrado lombar, que é um músculo bem comum, né, de contratura. Ele tem origem na 12ª costela e se insere no ilho. E tem fibras que vão para os processos transversos da lombar e dos transversos para o ilho. Então, a gente tem fibras verticais, fibras oblíquas, de cima para baixo, e dos processos transversos para o ilíaco. Tá? Então, tem esses 3 feixes do quadrado lombar. Então, o que a gente faz para palpar ele? Ele é um pouquinho mais profundo. A gente ultrapassa os paravertebrais, a gente achou a 2ª costela aqui, a pontinha da 2ª costela, a gente pressiona e entra. Aí a gente consegue pegar bem a bordinha lateral do quadrado lombar. É um músculo que, quando a pessoa tem dor lombar, é bem frequente a contratura dele, certo? Então, pegou a 12ª costela, lembra que a 11ª é mais anterior, a 12ª é um pouquinho mais posterior. Ó, é só descer o dedo, achou a parte óssea aqui da costela, projeta o dedo para dentro, para baixo e para dentro, tá? Aí a gente pega o quadrado lombar. E esse pontinho aqui é um pontinho fácil de encontrar trigger em quadrado lombar, que é na origem dele. Aqui nem sempre vocês vão encontrar dor, mas pode ter também, mais comum bem na origem e na inserção. Então eu venho aqui mais próximo da inserção do ilíaco. Esses 2 pontos aqui são bem comuns de encontrar trigger de quadrado lombar, tá? Na origem e na inserção. Então aqui está a crista ilíaca, um pouquinho acima, inserção do quadrado lombar, tá? Essa regiãozinha lateral aqui é oblíquo interno, certo? Então, dor nessa região aqui do ilíaco pode ser do oblíquo interno, que vem desde aqui da face atórico-lombar até a região anterior. Certo?
Então, pra cá, ó, é o oblíquo interno. E depois a gente vai palpar o quadrado lombar mesmo, certo? Paravertebrais, ilho costal. É isso, basicamente, que vocês vão palpar. No sacro, dor no sacro, os paravertebrais se inserem aqui na face posterior do sacro, tá? Então, vocês vão continuar a palpação até essa região para ver se tem dor aqui. Uma hiperlordose vai fazer tração na inserção dos paravertebrais no sacro. Então, pode ter dor por tensionamento dos paravertebrais na inserção deles, tá? Na face posterior do sacro. Então, a gente palpa aqui e vê se tem dor. Cosquinha? Não. Agora é dor. Ai. Aqui. Já estou na altura de S3 aqui. Tá? Então, como referência de vértebras sacrais, espinha ilíaca pós-superior está na linha de S2, tá? Eu falei na aula passada. Então, achou a espinha ilíaca pós-superior, está aqui. Aqui é S2. Um pouquinho para cima. S1, S3 e depois a gente vai ter aqui o cóccix, tá? Desce um pouquinho mais, ficou exprimido por causa da calça. Tem um espacinho mais aqui. Certo? Então, a gente tem a espinha ilíaca posterior superior e tem a espinha ilíaca posterior inferior. A inferior ela é mais profunda, às vezes a gente não sente tão facilmente quanto a superior. Então, a gente tem uma referência para localizá-la. A gente vai colocar 3 dedos abaixo da espinha ilíaca superior, a gente tem a inferior. A gente costuma usar os 3 dedos do próprio paciente, né? Então, a gente pega a mão do paciente, localiza a espinha ilíaca, 3 dedinhos abaixo, pronto, pode tirar. Aqui estaria a espinha ilíaca inferior, certo? Aqui, agora não vou riscar, tá? Mas está aqui. Isso é uma referência boa para a gente começar a palpar o piriforme. O piriforme ele vai sair exatamente abaixo da espinha ilíaca inferior e vai lá para o trocânter. Então, a partir daqui, ó, eu vou palpar o piriforme. Ok? Então, ó, localiza a espinha ilíaca superior, 3 dedos abaixo. Eu posso usar os meus porque nós temos a mesma proporção, né? A gente usa o do paciente porque às vezes ele é maior ou menor, então a gente usa os dedos do paciente. Mas a gente não é de tão diferente. Então, 3 dedos abaixo, espinha ilíaca inferior. A partir daqui vai sair o piriforme. Ele sai da face anterior do sacro, a origem dele. Então, ele sai lá por dentro, né, da face anterior do sacro, e vai se direcionar para o trocânter que está aqui. Então, aqui... Dor? Não. Eu posso palpar profundamente e aí fazer uma rotação. E ver se eu sinto, né, sinto a tensão do piriforme. Empurro a minha mão. Aí eu sinto aqui, certo? A contração dele. E posso ir até, relaxa, até próximo ao trocânter, onde ele se insere. Sério? Certo? E aí eu consigo palpar ele profundamente. O glúteo máximo ele é superficial, então é mais fácil de palpá-lo, né? Ele tem origem aqui na face posterior do sacro, também na linha glútea posterior. Vem em direção ao trocânter maior, se insere também aqui na parte, tem fibras superficiais e profundas, né? Se insere no fêmur e as fibras superficiais na própria tensor da face lata. Então é bem comum também encontrar dor logo abaixo do trocânter maior por inserção do glúteo aqui na fáscia, tá? Mais abaixo aqui. A inserção de fibras superficiais do glúteo máximo. Então aqui, ó, se eu deslizar o dedo, vai ter uma quedinha. Aqui começa o glúteo máximo. Então, toda essa face posterior em direção ao trocânter maior é o glúteo máximo. Se eu descer o dedo aqui, finaliza o glúteo, ele vem para essa região lateral. Então, é mais comum a gente encontrar dor próximo da origem e próximo da inserção. Sempre, né? A maioria das vezes a gente encontra nesses pontos. Então, eu vou sempre palpar aqui toda a região lateral do sacro para ver se eu encontro algum ponto de dor. É bem comum dor bem aqui na região da espinha ilíaca superior. Bem comum, tá? Então, eu vou palpando, ver se tem dor mais superficial. Posso deslizar o dedo em direção ao trocânter e palpar nessa regiãozinha aqui que eu falei pra vocês que é bem doloridinho também. Tá? Próximo da inserção no tensor da face lata.
Quando ele cai aqui, ó, ele faz esse fundinho, ele já divide o glúteo máximo do glúteo médio. Então, só desliza, caiu o dedo, toda essa regiãozinha aqui, ó, é glúteo médio. Ele faz toda essa volta aqui na crista ilíaca, né? Tem a origem dele lá desde a linha, entre a linha glútea posterior até a anterior. Tem fibras posteriores, médias e anteriores. Então, também aqui, ó, eu vou palpar um pouquinho, né? Contraturado aqui, ó. Glúteo médio, dói. Um pouquinho também? Certo? Então, tudo aqui é glúteo médio. Toda essa voltinha aqui é glúteo médio. Dá pra perceber bem a divisão dele, né? Então, é só deslizar o dedo onde cair, a gente consegue dividir os dois glúteos, certo? Então, tudo aqui é glúteo médio. Piriforme logo abaixo do glúteo máximo. Existe uma outra forma de localização do piriforme, mas é um passo a passo, assim. A gente pega a base do sacro e o cóccix metade da distância. Desse ponto, da metade da distância do sacro, a gente pega o trocânter maior. Na metade da distância entre esses dois pontos, eu vou cair no piriforme. Tá? Então, existe essa possibilidade. Se vocês quiserem usar essa referência, pode ser. Ou então, localizar logo abaixo da espinha ilíaca inferior, como eu falei, póstero inferior. E a gente já consegue palpar o piriforme também. Querem que eu repita a referência? Então, a segunda referência, né? A gente pega toda a distância aqui do sacro, a base até o cóccix, e pega a metade da distância, o meio do sacro. Do meio do sacro, eu vou para um ponto lá do trocânter maior. Peguei o trocânter maior aqui, o meio do sacro. Aí, vou para metade da distância. Exatamente nesse ponto, eu estou em cima do piriforme. Então, é metade da distância do sacro, do meio do sacro para o meio do trocânter, no meio da distância piriforme. E sempre testem com a rotação de quadril, que vocês vão sentir a tensão do piriforme embaixo do dedo de vocês. Certo? Então, nessa região glútea, é importante palpar esses músculos. E o ciático, que é bem comum vocês pegarem lombocetalgia. Então, a gente vai palpar o ciático para ver se a dor é ciática ou se é o piriforme, ou se os dois estão, né, comprometidos. Para a localização do ciático, a gente vai usar como referência o tuber isquiático. Então, linha glútea, fácil, né? Vocês vão palpar aqui, ó, para cima, vocês vão já encontrar o tuber isquiático, que é uma estrutura arredondada, né? Ó. É isso que a gente tem. É uma estrutura arredondada, então a gente vai localizar o tuber isquiático. Aqui tem a espinha ilíaca póstero inferior que eu estava falando. Ela é mais profunda, a gente quase não sente. Por ser 3 dedos, a gente pega ela. E o piriforme sai exatamente aqui, né? Daqui para o trocânter maior. Aqui, ó. Então, localizando a espinha, eu já consigo fazer a palpação do piriforme, tá? Que vai para cá. E se insere aqui nessa partezinha superior aqui do trocânter, né? Certo? Tá, vamos voltar agora para o ciático. Então, o ciático eu vou pegar como referência a espinha, o tubo isquiático e o trocânter. No meio da distância, o ciático passa nesse sulco aqui. Certo? Então, tuber, trocânter. Se dúvida do trocânter, só pedir para fazer uma rotação interna e externa de quadril, vocês vão sentir que o trocânter vai rodar embaixo do dedo de vocês. No meio da distância, ó, o dedo afunda. Ele afunda porque a gente está abaixo do piriforme. Se eu vou um pouquinho mais para cima, o dedo não afunda tanto. Você vem aqui, ó, o dedo afunda mais. Então, aqui ele tá, ó, tem um sulco aqui. Dor? Não, né? Ó, mas aqui a gente percebe que existe um sulco. Exatamente aqui passa o ciático. Aí eu vou palpar do outro lado e vou ver se é igual. Ó, meio da distância entre o tubo isquiático e o trocânter maior. Pressiono. Também sem dor. Beleza. O que tem que pedir para ver o trocânter? O trocânter tu pode pedir para fazer uma rotação interna e externa de quadril. Aí ele vai rolar embaixo do dedo de vocês. Aí vocês vão pegar a parte mais proeminente do trocânter, o tuber, e achar o meio da distância, certo? Então, outra forma de achar o piriforme, pode achar o ciático, sobe o dedo, piriforme. Mais fácil ainda, né? Mais fácil de todos, certo?
E aí vocês vão ver bem a diferença, onde ele desce, aqui vocês vão ver que a tensão, tem uma tensão, e é músculo, né, pela presença do piriforme. Outra estrutura que a gente tem aqui é um ligamento, que é o ligamento sacro-tuberoso. É um ligamento aqui que sai do túber isquiático e vem para o sacro-tuberoso. Tá? Esse ligamento, ele pode estar incomodando também. Se a pessoa tem uma hiperlordose e uma nutação sacral importante, o sacro está mais horizontalizado, ele pode ficar tensionando esse ligamento. A gente palpa aqui, é dolorido, tá? Por estiramento do ligamento. Então a gente tem que tentar retroverter, contranutar esse sacro para relaxar a tensão no ligamento. Tudo bem? Então o ligamento está aqui. Ó, uma nutação sacral vai estirar ele. Então a gente tem que contranutar. Quem que faz contranutação? Alguém sabe? Vocês viram esse movimento? Em algum lugar? Nutação e contranutação é o movimento do sacro. Anteversão e retroversão é o movimento do ilíaco, né? Anteversão e retroversão. A retroversão ela é acompanhada por uma contranutação. Quem aqui faz retroversão? Cóccix. Músculo. Quem que faz retroversão? Glúteo máximo e o piriforme. São contranutadores. São retroversores e contranutadores. Então, para uma pessoa que tem, né, um bumbum muito empinado, com um sacro muito nutado, que é horizontal, tem que trabalhar um pouco mais de glúteo, piriforme para retroverter e contranutar. E aí diminuir a tensão desse ligamento. Então, esse ligamento ele não é difícil de palpar, é só achar o túber. Ó, aqui vocês vão sentir uma estrutura endurecida. É bem fácil. É bem durinho aqui. É esse ligamento aqui. Ó. Certo? Ligamento sacro-tuberoso. Achou o túber, aqui está o cóccix. Nessa distância aqui, ó, vocês vão palpar uma estrutura endurecida, é o ligamento. Tem gente que cai, né? Queda também. Pode cair sentado. Machuca aqui tanto o cóccix, pode machucar toda essa região aqui. O ligamento também pode ficar sintomático pelo próprio trauma direto, né? Pela queda. E dor no trocânter nada, no túber isquiático, tem uma bursa aqui. Então, pode ter uma bursite, por ficar muito tempo sentada, muito magra, né? Ficar muito tempo sentada, ou pela queda. Pode ter tendinite na origem dos isquios tibiais. A gente já pegou uma paciente com tendinite de isquios na origem. Não é comum, mas acontece, ela tinha tido uma queda, daí fez uma tendinite. Certo? E a dor dela era bem no túber isquiático. E também doía para movimentos, né, de extensão de quadril e flexão de joelho. Ok? Essa região? Querem que eu repita alguma estrutura?